Evangelho segundo Mateus, nós vamos ao capítulo 17. Versículo 22 em diante. A gente vai concluir hoje o capítulo 17. Com a graça de Deus. Ver que horas tem. Vai dar certo. 17, capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus, versículo 22. Diz assim: quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando na casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, joga o anzol, puxa o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui essa manhã, te louvando, engrandecendo o seu nome, celebrando a vida dos nossos irmãos, da família, do irmão Magno, da irmã Juliana. Que o Senhor continue os abençoando e nos abençoando também. Agora, nesse momento, suplicamos, ó Deus, que os nossos corações estejam prontos para receber uma porção mais da santa palavra do Senhor. Viva, eficaz, é o testemunho que ela dá de si mesma. Que assim seja esta manhã e nós tenhamos uma experiência profunda com a exposição da Escritura. Que nossa vida seja edificada, santificada, mudada para louvor de sua glória. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Então nós estamos aqui, irmãos, já desde o capítulo 16, nesse momento de preparação dos discípulos, né? Quem está acompanhando aí viu que Jesus desenvolveu o seu ministério na Galileia, depois foi para os lados de Tiro e Sidom, desenvolvendo o seu ministério entre os gentios, passou por Cesareia, agora ele retorna para o lado da Galileia para finalizar a sua estadia com os seus discípulos, e ele entra nesse momento de preparo. Então ele está preparando os seus discípulos para seguirem adiante, para irem em frente, assim que ele for embora, assim que ele não mais estiver de maneira física junto dos seus discípulos. Vimos com Alex no início do capítulo 17 a experiência do Monte da Transfiguração. Depois disso nós vimos que os discípulos haviam amortecido seu relacionamento com Deus no momento em que falham a expulsar um demônio. Jesus, indignado, diz para eles que eles estavam vacilantes, faltando em jejum e oração. E depois dessa ocasião, Jesus mais uma vez fala da sua necessidade de morrer. É diante disso que nós estamos aqui. Lá no capítulo 16, 21, foi a primeira vez que Jesus falou sobre a sua necessidade de morrer, de ir para Jerusalém e morrer na mão dos religiosos, dos líderes religiosos. Eu passei por ali, mas não fiz uma exploração muito significativa do texto, porque sabia que ia chegar aqui onde nós estamos hoje. E Jesus faz isso, irmão. Jesus fala para os seus discípulos que ele precisa morrer. Ele, como Messias, como o Salvador dos homens, precisa morrer. E isso também faz parte do preparo dos discípulos. Uma vez, acredito que você já ouviu isso em outro lugar, em outro momento, a gente falando sobre isso aqui, uma vez que não só os discípulos, mas todo o povo judeu tinha uma concepção de um Messias.
Na cabeça do povo judeu, o Messias seria um homem parecido com Davi, que reinaria como Davi, um rei que se sobreporia aos inimigos do povo judeu, ia tirar Roma de cena e ia estabelecer o governo de Israel novamente. Eles tinham a ideia de um herói político-militar. Mas o que aparece é um carpinteiro simples, andando pelas ruas da Palestina, de modo que não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Isso é estranho para o povo judeu. Os discípulos foram caminhando com Jesus e por muito tempo tendo dificuldade de assimilar quem ele era de verdade. Como nós vimos no capítulo 16, eles recebem da parte de Deus uma revelação. Pedro, sendo porta-voz dos discípulos, diz sobre a identidade de Jesus: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles entendiam que Jesus de fato era o Messias, entendiam que Jesus tinha a missão de salvar os homens, mas não sabiam como Jesus faria isso. A ponto de que quando Jesus foi ser aprisionado pelos soldados romanos, Pedro lança a mão de sua espada e corta a orelha de Malco, pensando que era na força, que o reino do Messias seria estabelecido. E Jesus está esclarecendo a eles a maneira como ele vai salvar o mundo mais uma vez. É isso que Jesus está fazendo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vou parafrasear: vou explicar a vocês mais uma vez como eu, o Messias, vou salvar os homens. E está aqui, diante de nós. Versículo 22 diz que quando eles estavam reunidos na Galileia, como eu disse, eles já fizeram um tour, saíram da Galileia depois de um ministério muito frutífero, foram para Tiro e Sidom, a região dos gentios, passaram por Cesareia de Filipe e agora estão na Galileia de novo para o grande finale, para daqui a pouco Jesus ser crucificado em Jerusalém. E aqui nesse momento, Jesus chega diante de seus discípulos e diz para eles: o Filho do Homem está para ser entregue. E aqui ele coloca um detalhe que não tinha no capítulo 16, Jesus fala da traição de Judas aqui. Ele vai ser entregue na mão dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aí o final do versículo 23 comunica bem o que eu estava explicando aqui. O versículo 23 no final diz que os discípulos ficaram muito tristes. E olha que loucura! Ele não diz que vai morrer apenas, mas ele diz que vai ressuscitar também. Contudo, os discípulos estão tão focados na ideia de ter Jesus perto deles para promover aquela rebelião contra Roma, que passou batido a fala de que Jesus vai ressuscitar. E para nossa aplicação e aprendizado essa manhã, quem passou comigo no discipulado dos novos membros sabe muito bem do que eu vou falar e pregar essa manhã. Por que Jesus coloca dessa forma aqui, que ele teria que morrer e depois ressuscitar? É porque até esse momento, o plano da redenção, na verdade, a obra redentora, corrigindo aqui, a obra redentora já tinha avançado até a metade dela. Diferente do que muita gente pensa, a obra redentora não se dá única e exclusivamente em Cristo morto no madeiro, mas ela vem antes disso, uma vez que a justiça de Deus precisa ser mantida. Deus não pode de maneira nenhuma violar sua justiça. E a obra redentora de Cristo tem 4 etapas. Jesus está falando das 2 últimas, morrer e ressuscitar. Mas antes disso vem algo. E o que vem antes disso? O que vem antes disso, primeiro, é a encarnação de Jesus, do Messias. Próprio Deus encarnado. Isso para muita gente é uma loucura, não é? Mas o próprio Deus encarnado. E o povo do discipulado, que passou pelo discipulado, sabe por que disso. Por que Jesus tinha que encarnar? Para que a obra redentora feita por ele tivesse validade. Porque no plano de Deus, foi um homem lá no Éden que representava todos os outros homens que caiu e trouxe a maldição para o mundo. Logo, o apóstolo Paulo nos ensina que se foi um homem que se perdeu, representando toda a humanidade, outro homem deveria fazer o trabalho de restauração. E eu queria ler com você Romanos, capítulo 5, versículo 19. Põe para a gente ali. Essa é a razão. De repente você nunca parou para pensar sobre isso.
Mas, historicamente falando, as principais heresias e seitas que apareceram contra a Igreja de Cristo Jesus tomam por base a possibilidade de Jesus não ter sido, de fato, Deus encarnado. Sabe? Os antigos diziam que a matéria era má. Como é que Deus, sendo puro, santo, perfeito, como é que ele ia se fazer homem? Como é que ele ia assumir essa condição de ser humano? Não fazia sentido na conta, na matemática. Agora, a grande questão é que a Bíblia ensina para nós que ele é, sim, 100% homem e é, sim, 100% Deus. E as duas naturezas coexistem na pessoa de Cristo Jesus, sem que uma comprometa a outra. Isso é teologia pura, isso é doutrina. Se você não entende essas coisas, daqui a pouco qualquer discurso filosófico, qualquer idealismo, qualquer heresia te leva. Você tem que entender que Jesus encarnou. E encarnou por quê? Está no texto. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um homem. De um só, muitos se tornarão justos. Logo, o que o texto está explicando é, se homem caiu, é homem que tem que levantar. Então, a primeira parte da obra redentora está aqui em Cristo encarnando, se tornando um bebezinho no ventre de Maria, pelo Espírito, obviamente, e se tornando homem, assumindo a minha e a sua condição. Diante de Deus, só homem pode representar homem. E é isso que ele fez por nós, se tornou homem. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 e diante, ele chama Jesus de segundo Adão. Se o primeiro Adão caiu e falhou, o segundo se manteve fiel, firme. E aí a gente já entra na segunda etapa da obra da redenção. Primeira etapa da obra, Cristo encarnado. Segunda etapa da obra, a vida perfeita do nosso Senhor. Uma vez que ele agora é um homem e pode nos representar, ele também precisa dar conta daquilo que a lei pede. O que a lei pede, irmão? A lei pede inviolável obediência. Se o salário do pecado é a morte, o salário da obediência é vida. Logo, para que Cristo pudesse nos conferir a vida prometida pela obediência, ele precisou obedecer. Viveu aqui 30 e poucos anos do jeito que você deveria viver, mas não conseguiu. Um dia, acho que foi com a Vanúcia, conversando com a Vanúcia, a irmã Vanúcia, no telefone. Ela falou, Wesley, é difícil ser crente, né? Eu falei, não, é impossível ser crente. Aí ela, caramba, e agora? Eu falei, e agora? É que é por isso que Cristo veio, para ser o crente que você não conseguia ser, para obedecer a lei do jeito que você não conseguia obedecer, para fazer aquilo que você não conseguiria fazer. Uma vez que pelo pecado nós não tínhamos condição de obedecer a lei, Jesus vem à imagem de homem, à semelhança de homem, Jesus encarna e obedece cada pingo da lei. Não tropeçou nenhuma vírgula. O apóstolo Pedro diz que não havia pecado na sua boca, ele não pecou em palavras. O Paulo diz aos filipenses que ele foi fiel, sendo achado em forma de homem, foi fiel até a morte, e morte de cruz. No capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, Jesus diz no versículo 17, não pensem que eu vim revogar a lei aos profetas. O que é lei e profeta? Lei e profeta é o Antigo Testamento, onde estavam os 613 mandamentos da lei de Deus. E ele está dizendo, não pensem que eu vim abolir isso, eu vim cumprir. Jesus cumpriu todo o texto sagrado, todo o mandamento de Deus no meu e no seu lugar. Então, o crente que você não é, ele foi. O santo que você não é, ele foi. O obediente que você não é, ele foi. Aquilo que você não consegue fazer pelo pecado, ele fez. Eu gosto muito, e eu acho que é de propósito, né? Que o Espírito que inspirou Lucas para escrever o seu evangelho coloca isso lá. Eu gosto muito daquele momento que Jesus fica no templo, quando tinha 12 anos. Né? Fica lá no templo, junto dos doutores. José e Maria dão conta que ele não estava no meio da caravana, voltando para Nazaré. Voltam para Jerusalém, quando chegam lá tem aquela cena. Ele ali, trocando ideia de igual para igual com os doutores da lei. Maria chega diante dele e diz assim, meu filho, o que tu fez? Aí Jesus olha para ela e diz assim, tu não sabe que eu vim para isso? Mas, está no texto, ele se sujeitou. Até birra com mãe,
Jesus deixou de fazer, porque birra também é pecado. Poderia bater o pé, não, vou ficar aqui, vai embora com meu pai que eu vou ficar no templo trocando ideia com os doutores. Mas ele se sujeitou, Deus encarnado, soberano, criador de todas as coisas, sujeito à sua mamãe, para a glória de Deus. Então Jesus cumpre essas duas etapas e agora ele chega na terceira e na quarta etapa, está no texto. O Filho do Homem será entregue, traído, ele vai ser apanhado pelos homens, e diz o texto que nós lemos, eles o matarão. E a pergunta é, por que Jesus precisava morrer? Irmão, se tu é crente e não sabe disso, eu vou fazer o apelo e tu vai ter que vir aqui. Mas como está no texto, a gente tem que pregar. Por que Jesus teve que morrer? Olha, vem comigo, a gente está caminhando junto num processo, né, etapa por etapa. Encarna para representar o homem. Vive a vida plena e perfeita que deveríamos viver, exigidas pela lei, para nos representar santos e inculpáveis diante de Deus. E agora ele precisa morrer. Por que Jesus precisa morrer? Porque apesar da vida obediente do Senhor, apesar dele ter cumprido todas as exigências da lei, você e eu tínhamos que pagar uma conta. Nós tínhamos que pagar uma conta. E a gente não tinha condição de pagar essa conta. Na verdade até tinha, né? Quando um homem morre, o Alex estava falando isso enquanto orava, e é verdade. Irmão, quando um homem morre, Deus não é injusto não, é a lei de Deus em ação. Quando um homem morre, quando uma pessoa morre, não importa de qual seja o jeito, irmãos, seja um infarto fulminante dormindo, ou através do crime mais hediondo possível, o salário do pecado é a morte. Só não morre quem não pecou. E é por isso que eu amo dizer que Jesus não morreu, eu amo dizer que ele entregou a vida. É o que ele diz em João. Ele diz, ninguém toma minha vida de mim. Morte é para pecador, é para transgressor, é para quem é rebelde diante de Deus, mas o Cristo de Deus viveu em obediência em toda a sua vida e agora ele pode escolher, ninguém toma a minha vida de mim. Eu dou por quem? Dou por vocês, que não podiam fazer o que eu posso. E o que ele pode fazer? João 19 diz, ele falou, eu dou minha vida e vou tomar de volta. A pergunta é, quem de nós que estamos aqui, ou qual homem desse mundo tem o poder de entregar a sua vida para pagar a sua dívida com a lei de Deus? Isso é importante você saber. Sua dívida não era com o diabo, sua dívida não era com o pecado, sua dívida não era com o mundo, sua dívida era com a lei de Deus. A lei de Deus foi o que foi violado por mim e por você. Nós somos transgressores dos mandamentos divinos, nós estamos devendo ao Criador. E a pergunta é, quem de nós aqui poderia entregar a sua vida para pagar pelo preço do seu próprio pecado e depois reaver a sua vida para seguir vivendo? Ninguém. Ninguém. Nenhum de nós poderíamos dar conta dessa demanda em face da lei de Deus. Nenhum de nós poderíamos pagar o preço que a lei de Deus exige. Cada um de nós que estamos aqui hoje, os homens que estão lá fora, nasceram condenados, enfermos no seu coração. A Escritura afirma de maneira bem clara que todos os homens estão afastados de Deus, seus corações inclinados para o mal, para a rebeldia, seus corações inclinados para ofensa e rebelião contra o Criador. Logo, nenhum de nós tinha condição, irmão, de pagar o preço pelo pecado, de entregar aquilo que a lei de Deus exige. O salário do pecado é a morte e reaver a nossa vida. Morreu, acabou. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 9, versículo 27, que ao homem está destinado morrer uma só vez. Depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte você vai ter que se ver com o Criador. O único que morreu uma vez, mas levantou por conta própria. De repente você pensou em Lázaro, né? Lázaro morreu de novo, irmão. Morreu de novo. Foi ressuscitado, o doador da vida colocou vida nele, mas para provar que ele era Deus, não para que Lázaro gozasse de um status diferente do meu e do seu. Lázaro morre, se não fosse salvo, ia ficar morto até
o juízo final até a condenação eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Mas eu estou falando do Cristo, irmão. É por isso que não para na morte, o texto diz que nós, o povo de Deus, a igreja de Cristo, os salvos em Cristo Jesus, foram salvos não por um homem valente, guerreiro, não por um herói com uma espada desembanhada, montado num cavalo branco, mas um homem morto numa cruz. O salvador da igreja, irmão, não é um chefe militar. O salvador da igreja não é um herói político, nem de esquerda, nem de direita. Se olhar para a imagem do Gólgota, do Monte Caveira, você vai ver que quem estava na direita estava perdido, quem estava na esquerda estava perdido. Estou forçando o texto, né, para fazer uma aplicação. E é por isso que isso é escândalo para o judeu. Por que é escândalo para o judeu? Porque o judeu está esperando um tipo de Davi poderoso na batalha, que mata gigantes e corta a cabeça de Golias, mas que venha um doce nazareno, que senta com prostitutas, com pecadores, que senta com os excluídos, com os segregados, e lhes oferece gratuitamente a salvação pela fé na sua obra, naquilo que ele haveria de consumar na ressurreição. Quem vem como Messias absolutamente não é um herói político ou militar, não é um general de guerra, é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, entregando a sua própria vida no lugar dos pecadores. Apesar do Antigo Testamento deixar isso bem claro, os judeus não tinham em mente essa ideia de que o Messias tinha que passar por um processo de sofrimento profundo, a ideia do servo sofredor. Você conhece o texto como ninguém, mas vamos ler, porque é importante. Isaías 53, versículo 4, nós vamos até o versículo 5. Isso é o profeta messiânico, é o profeta Isaías, que fala do Messias mais do que todo mundo, e ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, irmão. Jesus não foi para a cruz porque ele merecia, ele foi para a cruz porque você merecia. Jesus não foi para a cruz porque ele era um transgressor, mas você era um transgressor por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Os nossos pecados mataram o Filho de Deus. Isso é o Evangelho, irmão, em sua essência, esse é o suco do Evangelho. Jesus se humilhando, encarnando, se tornando como eu e você, vivendo uma vida de tentação e resistindo todas as tentações, mas quando parecia que tudo estava feito, ainda tinha um preço a ser pago. Por quê? Porque eu tinha uma dívida, você tinha uma dívida, mas Paulo aos Colossenses diz que ele pegou o escrito de dívida e cravou naquela cruz. Nenhuma condenação há, está pago, está pago. Essa é a verdade que choca os homens, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Que paz é essa do texto aí? Já expliquei isso em outro lugar, em outro momento. Que paz é essa? Irmão, existe a paz de Deus. O que é a paz de Deus? O sentimento de paz independente da situação que você esteja. É o salmista, né, andando no vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso é paz de Deus. E agora, qual é a paz do texto aqui? A paz do texto é paz com Deus. O Evangelho promove algo que o apóstolo Paulo chama de reconciliação. Nós fomos reconciliados. E isso porque nas nossas ofensas, nos nossos pecados, nós estávamos longe de Deus, afastados de Deus.
porque a sua lei foi transgredida e desprezada por nós. O único jeito de haver reconciliação e a ira da divindade ser apaziguada era através de sangue. E por isso ele tornou o seu próprio Filho a propiciação pelos nossos pecados. No sangue de Cristo Jesus existe reconciliação com Deus. Deus sim estava irado contra nós, queria nos matar, porque Ele é santo e nós pecadores. Mas Ele escolheu matar o seu Filho, esmagar o seu Filho. Ele conseguiu, irmão, naquela cruz ser justo e justificador, justo matando o seu filho inocente pelo pecado e justificador pegando o crédito de Cristo e colocando sobre nós. Essa é a gloriosa obra do Evangelho. Evangelho. Então ele diz, é necessário que eles me matem. E aí os discípulos estão tristes, por quê? Porque na cabeça dos discípulos eles estão pensando, para que serve um Messias morto? O que ele pode fazer de um túmulo? Mas o texto diz, irmão, Jesus falou isso para os discípulos, eles não prestaram atenção. Ele não só vai morrer, mas ele também vai ressuscitar ao terceiro dia. E aqui a obra da redenção está toda completa. Encarna para representar homens, vive tudo aquilo que a lei pediu no meu e no seu lugar, morre para pagar pelos nossos pecados que já estavam na conta de cada um de nós, mas depois que ele morre, irmão, sendo inocente, acumulando um crédito, porque ele não devia nada, ele ressuscita para tomar o seu crédito. Olha que, irmão, isso é, meu Deus do céu, isso é maravilhoso, porque se um pecador morre é justo. Se um pecador, um devedor morre, tá dentro do que é. Mas se um inocente morre, ao invés dele pagar pelo seu pecado, ele está acumulando um crédito, ele está acumulando um bônus. E o que ele faz com esse bônus? O que ele faz com esse crédito? A Bíblia chama de justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele morre sendo inocente no lugar dos culpados, e o que ele faz? Com a sua justiça, ali naquela cruz derramada, no meu e no seu lugar, ele pega isso e coloca na conta daqueles que creem nisso. Hoje eu falava, com Bernardo e Caçuiane, a gente estava ali em cima estudando, e eu falava para eles, às vezes as pessoas confundem santificação com justificação. Santificação é o processo que você entra naturalmente quando você é salvo. Quando você é salvo, você entra num processo de santificação para melhorar, para se tornar mais parecido com Cristo cada dia mais. Mas justificação não. Justificação é a salvação em si e é a maneira como Deus salva o homem. Nós cremos em Cristo e Ele pega toda a sua justiça e coloca na nossa conta, e por isso não há condenação para aqueles que estão nele. Romanos capítulo 8 é um dos textos mais lindos. Eu queria ler ele todo, mas eu estou com tempo ali, só mais uns 5 minutos para eu ler esse texto. Põe para a gente 8, a partir do versículo 31. 31. Olha lá, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí tu entra numa igreja, que tem uma campanha lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí a pessoa pensa que o texto está falando, sabe de quê? Das suas indisposições com as pessoas, Se Deus é por nós, como que meu chefe vai ser contra mim? Como que a macumbeira vai ser contra mim? Como que o fofoqueiro vai ser contra mim? Parece que o texto está falando sobre as suas questões naturais, mas você precisa ler o contexto. O contexto não fala disso. O contexto fala de salvação. Ele diz que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, os que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. À vista dessas coisas, à vista de quê? À vista de Deus ter nos conhecido, nos predestinado, nos chamado, nos justificado e nos glorificado em Cristo Jesus, ou seja, à vista da nossa salvação. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo pergunta retórica, Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus. Ai, Pai, é Deus quem os justifica. Você não pode se justificar. Você não pode diante de Deus bater no peito e dizer assim,
me aceita aí, porque eu fiz isso ou deixei de fazer. Aí ele vai falar, e aquilo que você fez e também deixou de fazer? Eu boto na conta de quem? Está condenado. É Deus quem nos justifica, Ele mesmo nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que é essa intercessão do texto? Essa intercessão do texto é quando o inimigo da nossa alma intenta acusação contra nós, e o nosso advogado, nosso advogado, Jesus Cristo justo, chega e diz, eu morri no lugar dele, pega o meu crédito e deposita na conta do Alex, na conta do Wesley, na conta do Noan, do Júnior, coloca na conta desse povo miserável que estava longe, afastado, que não podia se salvar por conta própria, mas que creu no que eu fiz e agora estão comigo pela fé. Wesley, o que o homem faz para ser salvo? Nada, a não ser receber a salvação pela fé no Cristo Jesus, naquilo que ele fez naquela cruz. Mas desde o ventre de Maria, Cristo Jesus, ele operou em sua peregrinação, morte e ressurreição, a obra que homem nenhum poderia operar, e por isso nenhuma condenação há para quem está nele, no Cristo de Deus, aquele que intercede por nós, dizendo, está comigo, está salvo, e ponto final. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Deus. Então Jesus está explicando aos seus discípulos que ele não é nenhum herói militar, que ele não é nenhum tipo de herói político, mas que ele é o Cordeiro de Deus, o Santo, aquele que pagou a nossa dívida, arcou com as consequências da lei de Deus, para que uma vez ressuscitado pudesse interceder e aplicar sua justiça na nossa conta. Nenhum homem pode se justificar diante de Deus, nenhum homem pode reivindicar nada diante de Deus, só um. Só um. Lembra da mulher pecadora? Lembra? Colocada diante dos homens. E todos ali estavam na mesma condição. Eles só esqueceram disso. Mas Jesus esclarece. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Por quê? Porque ninguém pode, irmão. Eu não posso, você não pode. Ninguém pode condenar ninguém. Pelo contrário, estamos todos no mesmo pacote. Estamos todos no mesmo pacote. Naquele dia, só uma pessoa podia condenar a mulher. Só uma. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Só Jesus podia tirar a pedra. Jesus olha para ela com um olhar de amor, um olhar terno, misericordioso, e diz, mulher, onde estão os seus acusadores? E ela diz, Senhor, não os vejo, não estão mais aqui. E ele diz, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. É isso que você precisa entender, é isso que nós precisamos entender. Cristo Jesus é o único que poderia nos condenar, mas Ele, ao invés de nos condenar, nos perdoa dos nossos pecados, uma vez que creiamos na obra que Ele fez. E para concluir o capítulo 17, eles chegam em Cafarnaum, e quando estamos em Cafarnaum, Jesus vai ser tentado mais uma vez pelos coletores de impostos do templo. Em Êxodo capítulo 30, versículo 11 ao 14, fala desse imposto que era pro templo. E eles perguntam para Pedro, o mestre de vocês não paga imposto não? Olha que lição que Jesus vai deixar para os discípulos. Maravilhosa. Pedro falou, claro que paga. Mas quando Pedro chega na presença de Jesus, ainda meio perturbado com aquilo, Jesus faz o seguinte. Jesus diz, lá no versículo 25, ele diz assim, metade do versículo, parte B. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus disse, logo os filhos estão isentos. O que está acontecendo aqui? A pergunta que tem que ser feita para entender o texto. O imposto era do templo. E de quem é o templo? De quem é o templo? O templo é de Deus. E Jesus está dizendo assim, se o templo é do meu Pai, eles tinham que me cobrar imposto? De quem são cobrados os impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro diz muito bem, dos estranhos.
Então os filhos estão isentos. Jesus está dizendo, eu vou pagar porque eu quero, mas o templo é do meu Pai. De que Jesus já está falando para os seus discípulos? Do estabelecimento do reino de Deus, que começou aqui e agora. Mas vai chegar um dia que vai ser estabelecido de maneira completa, porque ele conclui dizendo o seguinte, 27. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, pega um peixe, tem uma moeda lá e tal. Jesus ainda está no processo de concluir sua obra. Então, para que não haja problema e ele respeite as leis dos homens, a lei do templo, e ninguém se escandalize, ele diz para Pedro, fica tranquilo, vai lá e paga o imposto, mas vai chegar um dia que o verdadeiro herdeiro, não só do templo, mas de todas as coisas, vai aparecer nas nuvens em glória. Irmão, se existe uma questão muito importante na vinda de Cristo, é a ideia da reivindicação. Reivindicação. Tem uma parábola maravilhosa, escatológica ela, fala do herdeiro que veio, foi morto, apanhou dos homens que tomaram a vinha de seu pai, mas um dia o próprio dono da vinha vem. Nós estamos aqui nessa terra sendo cobrados. Nós estamos aqui pagando tributo, vivendo na terra que é do nosso Deus, vivendo no reino que é do nosso Deus. Nós temos sofrido aqui e agora, porque ainda por hora convém que a justiça seja completada, mas vai chegar um dia que o dono da vinha vai chegar. Chegar um dia que o dono do templo vai chegar. Chegar um dia que o dono do cosmo, de todo o universo, vai vir reivindicar e dizer, tudo me pertence, tudo é meu. Ainda na sua ressurreição, quando Jesus tem um encontro com os discípulos, no capítulo 28 de Mateus, ele já diz, todo o poder me é dado, no céu e na terra, mas fica tranquilo, continua fazendo o que eu mandei vocês fazerem, porque um dia eu vou estabelecer esse poder e esse domínio de uma vez por todas. É isso, irmão. O que Jesus está dizendo é, vou completar minha obra, enquanto vocês estão aqui, continuem pagando o tributo, continuem fazendo o que é correto, continuem fazendo o papel de vocês, mesmo sabendo que o reino pertence ao Senhor. E para a gente concluir, irmão, queria que você colocasse a mão na consciência hoje e soubesse que tudo isso e a vida que nós vivemos, até de pagamento de impostos aqui, gira em torno dessa obra que a gente leu no versículo 22 e 23. O Filho de Deus, o herdeiro legítimo, conquistando naquela cruz e na sua ressurreição toda a autoridade, todo o poder, a ponto de poder nos fazer filhos de Deus e nos justificar diante do Deus santo e pleno, coisa que nós não somos. Que nós, como os discípulos, sigamos em frente, confiados na obra do nosso Redentor, sabendo que um dia isso tudo, irmão, vai passar. E os efeitos dessa obra hão de ser consolidados de uma vez por todas. Estaremos junto do nosso Redentor, onde não haverá acusação, não haverá perseguição e nem imposto para pagar. Haverá o nosso Rei assentado num trono de glória, junto de todos os remidos, reinando junto com Ele eternamente. Amém? Coloquemos-nos de pé para nós encerrarmos a nossa reunião.